Então, vamos falar sobre o que podemos fazer para ter esperança nas políticas públicas, no enfrentamento à violência contra a mulher. Agora sim posso fazer primeiro as minhas homenagens, agradecimento. Vou começar com a Cris, que é a nossa anfitriã. Obrigada. Obrigada também em nome do seu PGJ, da sua ex-PGJ, mas sempre PGJ, doutora Luciana Andrade. Parabenizar toda a sua gestão nesse mandato que foi meio tampão no ano de 2025. Sara, querida, não sei se está não está com a câmera ligada, mas sei que está na Bahia também durante um evento. Davi, que foi nosso secretário. E desejar muito boa sorte, muito boa gestão. Para a Ivana, que também não sei se está nos assistindo, mas parabenizar pelo sucesso ontem, que foi nas eleições. Nós estamos num momento, eu não sei nem agora, nesse instante, se a atual coordenadora é Sara, se já foi Ivana, se já teve posse. Por isso, pedir para todo mundo ficar junto. Por quê? Porque a Copevide é uma só. E todos nós temos que estar juntos. Copevide é a nossa comissão permanente de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, formada por promotores, promotoras de justiça de todos os estados, Ministério Público Militar, veja aqui nossa Carol, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, todos congregados, unidos com o mesmo propósito, que é o mais importante, o enfrentamento à violência contra a mulher. E eu começo hoje a minha fala com esse cenário que eu quero contar um pouco para vocês. E aí eu vou pedir, né, em especial para as colegas que não me conhecem, eu sei que eu estou competindo aqui com celular, eu estou competindo com computador, eu estou competindo com processo, medida protetiva, réu preso, mas eu queria muito que vocês fixassem nessa imagem. Alguns conhecem, a Aileen, né, que eu cumprimento agora, minha colega do Rio de Janeiro. Essa é a vista da minha sala. A minha sala, no Ministério Público do Rio de Janeiro, é o segundo lugar que eu mais gosto do mundo. Primeiro é minha casa, segundo é a minha sala. Não por conta da vista, porque é o lugar que eu estou todos os dias. Às vezes, quando estou assim, com muitas questões, vou sábado, já fui domingo, já fui feriado. Por quê? Porque gosto de trabalhar lá. Um painel de fotos enormes, plantas, uma croque largada no chão, porque eu só ando de croque pelo prédio, com uma comidinha se eu precisar, tem tudo naquela sala. E é disso que eu quero falar, começar. Do meu amor pelo Ministério Público, pelo amor pelo que eu faço, que eu gostaria muito de passar isso para vocês. Mas aqui eu vou trazer uma lembrança. Há um ano atrás, eu estava também numa reunião da Copevite e fui. E aí, se eu me emocionar, vou me desemocionar daqui a pouco, não tem problema, porque isso é um assunto muito caro para mim. Eu fui reeleita por aclamação por todos os membros da Copevite. E fiquei muito orgulhosa, porque sei que fiz um bom trabalho. Mas, de repente, eu estou sem o passador. Se alguém puder me ajudar. Meu mundo ficou assim. Algumas pessoas sabem, outras vão saber hoje. E eu sabia que ia me emocionar, mas faz parte a emoção. Eu saí da Copevite, eu saí da coordenação, eu saí de todos os grupos que eu trabalhava. E eu trabalhava em muito grupo, gente. Eu trabalhava com violência política, com violência de vítimas, com mulheres encarceradas. Tinha algum espaço de mulher em relação ao Ministério Público, ou eu estava, ou eu me enfiava no meio. No Rio de Janeiro, não tinha espaço falando sobre direitos da mulher que eu não estivesse presente. E, de repente, num DO, numa fala mais ríspida, meu mundo ficou assim.
quase como Thanos, me lembrei agora do Thanos. E o que que eu pensei? E por que que eu escolhi falar sobre isso e falar com emoção? Porque quem fala de enfrentamento à violência doméstica tem que falar com emoção, sim. Porque o que que eu pensei naquele momento? Vê se vocês vão reconhecer essa minha fala com o que vocês já ouviram que trabalham no enfrentamento. E aqui não falo só de colegas, estou vendo policiais, sei que tem pessoas da assistência social. O que que eu fiz? Aonde que eu errei? O que que eu não previ? Aonde eu me enganei? A culpa foi minha. Resume tudo numa: a culpa foi minha. Eu podia ter evitado. E algumas pessoas falaram para mim: o que que aconteceu? Aliás, hoje de manhã me perguntaram no café: mas o que que aconteceu? Não sei. Por que? Não sei. E talvez nunca saiba. E tá tudo bem. E aí eu vou pedir, se alguém puder ir me ajudando, passando os slides. Mas o que que eu obtive? Apoio. O que que uma pessoa precisa quando passa por qualquer situação difícil, de uma violência ou não? Apoio. E eu tive apoio de pessoas queridas, de pessoas que eu não, nem sabia que gostavam de mim, de pessoas que eu não sabia que me admiravam, de pessoas que eu admirava. Pra vocês terem uma ideia, só contando aqui, né? Eu costumo ler o DO do Rio, sai 9 horas da noite. Eu costumo ler o DO 9 horas da noite, depois eu dormia. Nesse dia eu não li, mas vi uma ligação perdida às 9h10 da noite. Uma amiga que ligou. Viu, depois ela me disse: Carla, viu o DO, o que que aconteceu? Aí ela iria dizer isso, mas deixou uma mensagem 10 minutos depois. E eu tive apoio da família. E eu tive apoio de profissionais. E também de pessoas que eu esperava que eu ia ter apoio, eu não tive apoio. Tinha pessoas lá torcendo contra, tudo bem, mas tinha muito mais gente torcendo a favor. E com isso, o tempo passa. E com o tempo, eu ia até tentar botar uma música, mas não conseguia. A parte tecnológica não anda tanto. Mas eu tive apoio. E a mulher que sofre violência doméstica? Aí vou pedir para passar o slide de novo, ver se eu acerto aqui. E a gente vai falar de rede. O que que é essa rede? O que que é o apoio que eu estou falando? Quando a gente fala em rede, parece que é algo assim sobrenatural, uma entidade, a rede de enfrentamento. O que que é essa rede que a gente tanto fala e que a gente tanto fala que é importante, ó, porque é a rede de enfrentamento. A chave, a solução está na rede de enfrentamento. É um conjunto de pessoas. Pessoas que estão ali ou pela profissão, ou estão ali porque querem estar ali, ou porque se engajaram num trabalho voluntário ou não, ou porque, para terem uma promoção, acabaram concorrendo e algum cargo que tenha a ver com essa rede. Mas essa rede de enfrentamento é a base, é a solução, é a saída. Sem a rede, sem todas essas pessoas unidas. E aí eu chamei, né? Não sei se vocês repararam, não sei se vocês estavam aqui ontem, que eu quebro completamente o protocolo, né? Então, formei uma mesa pequena aqui. Ontem eu falei, oi, mesa, quando estava cumprimentando ali, queria falar diretamente com a doutora Catarina. Porque a rede é assim, todo mundo no mesmo nível. Não tem hierarquia, não tem um juiz, um desembargador, que lógico a gente tem que chamar de excelência, reverenciar, que seja mais importante do que assistente social. Não tem nenhum de vocês que são promotores e promotoras de justiça que sejam na importância e no enfrentamento mais ou menos do que o policial que vai lá atender a ocorrência. Ou aquele inspetor que atende a vítima, que é a porta de entrada, ou o técnico de enfermagem, ou a recepcionista da saúde. Porque se nesses lugares a mulher for destratada, ela não volta mais. E nem chega para Vossa Excelência lá do sistema de justiça. Estou falando do juiz, não estou falando da gente, não. Essa é a importância da rede. E a gente tem
Primeiro, uma rede primária, que foi o que eu tive. E usei e abusei muito da minha rede primária. Meus amigos, minhas amigas, meus familiares, meus filhos, minha mãe, minhas irmãs, pessoas próximas, colegas de trabalho. Era uma mensagem. Aliás, vou fazer aqui uma pausa para vocês. Certamente, vocês conhecem alguém que esteja passando por uma situação tensa, uma situação difícil, porque viver, a gente tem vários obstáculos. Vocês já pararam para pensar? Eu gosto de fazer isso e faço como uma disciplina. É um cuidado, mas também é uma disciplina. Eu paro para pensar, ai, fulano, beltrano, eu passo uma mensagenzinha de WhatsApp assim: oi, passei para saber como você está. Só isso. Eu tive uma amiga que teve uma situação de câncer de mama, ainda quando estava gestante, ela não queria falar no assunto. Eu, a cada 3 semanas, 2 semanas, um mês, eu passava: oi, passei para te mandar um beijo. Quando você quiser, me liga. Essa é a rede primária. São quem a gente conta? Aí vocês pensam, quem eu conto? Eu conto com meu irmão, com meu amigo, com a minha vizinha, com a minha colega de academia que está lá todo dia. Essa é a rede primária. Tem mulher que não tem rede primária. Ou ela tem, mas ela não usa porque tem vergonha, porque tem culpa. Vocês acham que é fácil eu chegar aqui e falar: olha, passei por uma situação tenebrosa? Não é fácil. E eu estou falando isso quase um ano depois. Imagina se fosse em março. Não conseguiria falar. Eu só chorava. Então, para uma mulher falar isso, é difícil ela dizer: olha, eu sofri um episódio de violência com quem eu casei, passei a minha vida toda, ou então estou namorando e quero passar a vida toda. Ela não fala. Ela sente culpa. O que eu fiz? Por que eu provoquei isso? Até que ela entenda que ela não provocou, só o tempo. E só aí, às vezes, entra a rede secundária, que somos nós, os profissionais que atuam no enfrentamento. Começar, já que estamos aqui na casa do Ministério Público, pelos promotores de justiça, promotoras de justiça, juízes do Juizado de Violência Doméstica, Defensoria Pública, advogados, mas também Patrulha Maria da Penha, Ronda Maria da Penha, equipe psicossocioassistencial, profissionais que atendem mulheres, profissionais que lidam com o enfrentamento à violência. Esses profissionais não podem, não devem, mas muitas vezes fazem, desestabilizar a mulher. Não podem fechar a porta na cara da mulher. Mas não é só, tem mais. A gente tem uma rede complementar. Os coletivos, as universidades, as ONGs, tem estado que fala ONG, tem estado que fala ONG, as pessoas que, de alguma forma, por algum motivo, são voluntárias nesse enfrentamento. Os grupos não são profissionais, mas também devem ser ouvidos e trazidos para essa conversa. Normalmente, a rede complementar, muitas vezes formada por voluntários, ela é a que é mais acessível e está naquele espaço por empatia ou por simpatia à causa. E aí agora, e só agora, entrando nas nossas políticas públicas e na esperança. O que são políticas públicas? São ações, programas do Estado. Não se confunde com partidos. Vou dar um exemplo para vocês. Delegacia da Mulher, DEANs, DDMs, funcionando 24 horas por dia. Isso é uma política pública. Isso depende de orçamento. Isso depende de planejamento. Quando a gente fala em política pública, primeiro a gente tem uma formação da agenda. O que é importante? O que é prioritário naquele momento para o executivo? Depois da formação da agenda, a gente tem a formulação das políticas. Vou dar um outro exemplo de uma outra política pública que eu admiro muito e creio que funciona, que é a Casa da Mulher Brasileira.
Então, você tem que ter um planejamento. Eu vou instalar a Casa da Mulher Brasileira em todos os estados, ou em cidades com mais de tantos habitantes, e aí toma a decisão. Não, vai ter. De acordo com o meu orçamento, de acordo com... Aí, orçamento vai ser a nossa próxima palestrante que vai falar. De acordo com o meu orçamento, com a minha possibilidade, com a minha prioridade política, vai ter Casa da Mulher Brasileira em 10 estados da federação. Tomou uma decisão. Agora eu vou implementar. Vamos construir. Vamos falar com todos os integrantes que vão estar na Casa da Mulher Brasileira, que também precisam ser preparados para isso. E depois eu tenho que avaliar o serviço. Saber se vale a pena continuar, se não vale a pena continuar. Ouvir a população, ouvir os outros integrantes da rede. E várias vezes eu vou citar a palestra da FAIDA ontem. Nós temos que pressionar e fiscalizar para que essa política pública seja cumprida. No Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, cidade da nossa decana, Catarina, né, que foi homenageada ontem, do nada, tinha uma sala Lilás no IML. Do nada, resolveram, não, a gente vai fechar a sala Lilás. Por quê? Não, porque a gente entende que não tem necessidade. A rede de Niterói, que é uma rede muito fortalecida, uma cidade próxima do Rio de Janeiro, se juntou, Ministério Público ali, presente. Não, é muito importante. E, enfim, pressionados, voltar atrás. Não, vai continuar a sala Lilás ali para fazer os exames, né, periciais na mulher que é vítima de violência. Então, tudo isso faz parte da política pública. Também dentro dessa estrutura da rede e para a proteção da mulher, que é um dos temas nossos, tem as medidas protetivas. Medidas protetivas, nesse contexto de política pública, nós temos transferência de escolas, mas tem que ter escola disponível. Estava conversando hoje de manhã no café, numa cidade que não tem escola para todo mundo. Mais uma coisa que nós temos que ver em termos de política pública, transferência da mulher de um lugar de trabalho para o outro. Política pública. Tem que estar efetivado, tem que ter essa disponibilidade. Como isso vai ser feito? Fazer e colocar ela num abrigo. Por quê? Algumas mulheres estão em situação de risco tão grave que elas precisam ficar abrigadas em abrigamentos sigilosos. E aí eu vou fazer uma pausa, não sei se vocês assistem, eu já assisti muito, hoje em dia não assisto tanto, mas é bom a gente se colocar nesse lugar, né? Quando eu digo, não sei se vocês assistem, eu já assisti muito, que é Big Brother. Não sei se alguém aqui, se não assistiu, já viu e sabe do que se trata. Você coloca 20 pessoas, 20 e poucas, dentro de uma casa luxuosa, com tudo que tem direito. Antigamente era comida farta, hoje não é comida mais tão farta, exatamente para propiciar ali a discussão, e tem desentendimento. Pessoas que não se conhecem. Dentro de um abrigo. Mulheres que não se conhecem. Que estão ali se sentindo presas e elas pensam, o agressor está solto, mas eu estou aqui. Não posso postar na rede social, muitas vezes não posso usar o telefone, não posso sair, não posso ver minha família, ninguém sabe onde eu estou, ele está solto e eu estou aqui. Mas esses abrigos são necessários. Mas esses abrigos, eles têm que ter um mínimo para a mulher. Certa vez eu fui num abrigo, olhei assim, a janela era minúscula, lugar escuro, não era úmido, úmido de mofo, não tinha, mas era tudo muito escuro, cheio de crianças. E aí eu perguntei, e as crianças ficam no quintal, na varanda, no jardim, quanto tempo? 2 horas por dia. Eu falei, isso é quase um banho de sol. Pelo amor de Deus, cheio de criança, tem que ficar enclausurado. Não, isso tem que mudar. Mas não comporta. Então, vamos procurar um lugar que comporte. O que não pode é continuar desse jeito. A mulher já está ali se sentindo enclausurada. E ela ainda não tem ali um apoio psicológico, assistencial, não tem, às vezes, o mínimo de estrutura para seus filhos. Isso é parte nossa, é parte do Ministério Público.
E além dos abrigamentos sigilosos, tem aquela mulher que precisa do abrigamento social. Ela não corre risco, mas ela não tem para onde ir. Esse abrigo também tem que ser fiscalizado, tem que ter um mínimo. A gente não pode colocar todos ali juntos. E aqui, sem nenhuma fala pejorativa ou preconceituosa, uma vez eu conversava com uma mulher e ela falou, né? A fala dela, né? Eu precisei de um abrigo, não sigiloso, um abrigo assistencial, e me colocaram no quarto com a filha pequena, junto com uma mulher em situação de rua. Ela dizia, eu me senti constrangida. E aí a fala é dela, não é uma fala minha. Por isso que eu digo, não é desprovida a minha fala de um preconceito ou de uma discriminação, mas ela se sentiu. E aí ela me narrou que não tinha colchão, que não tinha lençol. E parece uma fala, às vezes, que eu ouço do sistema prisional. Como assim um abrigo assistencial não ter colchão, não ter lençol limpo, não ter toalha? Já é um absurdo no sistema prisional. Que dirá num abrigo socioassistencial? Também dentro desse contexto, nós temos que ter a tecnologia a serviço da proteção. E aí eu vou, e mais de uma vez vou falar, né, do selo. Acho que, não sei se todos os estados aqui que estão presentes vão receber o selo ouro na semana que vem, mas foi uma ação importante, nosso Conselho Nacional do Ministério Público, para fazer o fluxo do monitoramento eletrônico. É botar a tornozeleira no sujeito. Mas para botar a tornozeleira, tem que ter tornozeleira. 2, não adianta sair uma decisão lá do juiz, da custódia, da juíza, na violência doméstica, fala assim, solta o agressor. Daqui a 2 dias ele volta para colocar a tornozeleira. Porque de hoje para daqui a 2 dias, então hoje, sexta-feira, na segunda ele vai colocar a tornozeleira. Final de semana ele já voltou, ou matou aquela mulher, ou Timothy falou da violência vicária, alguma coisa ele faz, ou simplesmente vai lá. Eu tive um caso que, assim, é só rindo para não chorar. Não aconteceu nada com a mulher, mas o sujeito saiu da prisão e foi para a casa dela. Ela chega, não sabia, lógico, nessa hora nada funciona para ela saber, não foi avisada. Ele estava dormindo no sofá da sala. É o cúmulo da sensação de impunidade. Ele foi alertado do descumprimento? Óbvio que foi, mas não tinha um monitoramento. Então, monitoramento eletrônico, botão do pânico. No Rio de Janeiro, a gente tem um aplicativo, Rede Mulher, que a mulher aperta o aplicativo. Em vários estados tem aplicativos diferentes, mas ela aciona, inclusive, contatos de segurança. Então, ela escolhe um amigo, uma irmã, uma vizinha, uma colega e dispara o botão do pânico, né, que a gente chama de botão do pânico, que soa o alarme lá no sistema de segurança, no Rio no sistema penitenciário, que faz esse controle do monitoramento, vai soar só lá, mas em alguns aplicativos também aciona contatos de segurança da mulher. Então, aplicativos de denúncia, aplicativos que vão proteger essa mulher também fazem parte desse sistema, dessas políticas públicas de enfrentamento. E não basta ser só antes, tem que ser depois. Porque a mulher, pós o oferecimento de denúncia, ela precisa de acompanhamento. E não é só de um aplicativo de celular. Ela precisa da visita da patrulha, ronda, ou o nome que for, da polícia militar ou guarda municipal, que faz esse acompanhamento. No Rio, todo mundo sabe das notícias do Rio de Janeiro, nós temos áreas conflagradas. Áreas onde, infelizmente, o Estado não entra. Como é que a patrulha faz? Marca na padaria, na birosca, na quitanda, no supermercado. A mulher está lá, porque ela pode ir na farmácia. Lembra da campanha do sinal vermelho na farmácia, na época da pandemia? Na birosca, na padaria, ela pode ir. A patrulha marca lá, para saber se está tudo bem. No condomínio de luxo, às vezes a patrulha pede autorização, né, da entrada naqueles condomínios de casas que tem em muitos lugares. No Rio de Janeiro também tem isso. O simples fato da patrulha passar pelo condomínio já é o suficiente para o agressor falar: opa, tem alguém olhando por essa mulher. E a gente tem acompanhamento também do CREAS, que eu vou falar no próximo slide, CRAS, as reavaliações das medidas protetivas de urgência, elas
Necessitam continuar? Não necessitam? Eu tenho para mim que sempre precisa, salvo se a mulher muda de estado, muda de país, se por algum motivo o agressor deixa de existir, aí não precisa mais. Mas vamos botar ele em grupo reflexivo, que também é um acompanhamento pós-denúncia. Todas essas ações juntas e junto com a rede de enfrentamento vão fazer com que a mulher não só denuncie, mas mantenha aquela denúncia. Qual de nós já não ouviu ou soube de um caso ou leu um caso da mulher? Vai na delegacia, 3 dias depois volta e fala, não foi bem isso, não. Ou, na audiência, não quero falar sobre isso, não. Não aconteceu. Na verdade, eu me confundi. É falta de acompanhamento pós-denúncia. E essas políticas socioassistenciais existem no Sistema Único da Assistência Social, que é o nosso SUS da assistência social. Nos CRAs, que é onde se vê os direitos fundamentais, que as mulheres de baixa renda conhecem. Uma vez eu estava tentando explicar onde a mulher ia procurar ajuda, num lugar mais do interior do Rio. Aí chegou uma assistente social, uma pergunta simples. É onde você... Uma pergunta não, uma frase simples. É onde você pega o Bolsa Família. Ah, tá, já sei onde é. Então, o CRAS é onde ela pega o Bolsa Família. Se ela não tem renda, se ela não tem esse conhecimento jurídico, técnico, é o lugar da Bolsa Família. O CREAS já é o lugar das vulnerabilidades, não, das violações de direito. Então, aquela mulher, criança, enfim, que tem uma vulnerabilidade, uma violação de direito, em caso de violência doméstica, em caso de violência sexual, de violência pelas crianças, deve ir no CREAS. E através do CREAS, do CRAS, da Casa da Mulher Brasileira, que tem também uma equipe psicossocial, nós vamos encontrar políticas públicas de benefícios eventuais. Um período de cesta básica, um kit emergencial, num caso de uma inundação, um desastre que ocorreu, um kit enxoval, um apoio funerário, um auxílio aluguel. E aqui eu vou parar, né? Uma pausa para o aluguel social. Vaida também disse Suone. Temos uma lei do aluguel social. Ei, todo mundo comemora. E cadê? Quantas mulheres estão recebendo auxílio aluguel? Esse benefício eventual para ela poder sair de casa? Porque não adianta dizer para a mulher, olha, você sai, rompe o ciclo da violência e você vai evitar o seu feminicídio, se eu não der o mínimo para ela subsistir. Aí está ela, 3, 4 crianças, vão morar debaixo da ponte, vão comer vento, não tem escola, não tem nem a merenda escolar. Eu tenho que estar o mínimo. O mínimo vem através dos benefícios eventuais, que vem pela porta da assistência social. Mobilidade e acesso. Fui promotora criminal a maior parte da minha carreira, né? E alguns anos de violência doméstica, mas eu via isso muito quando eu era promotora criminal que ficava ali nos corredores do fórum. E às vezes a gente chamava uma vítima para depor, ela não ia, aí depois chamava, ela não ia. Na terceira, na quarta vez, já eu aí que confesso, raivosa, porque o processo está atrasando, o réu que estava preso teve que ser solto. Ela chegava e falava assim, doutora, eu não tinha dinheiro para passagem. Eu não podia perder o dia de serviço, porque eu trabalho por dia. No Rio de Janeiro, nós temos esse Vale Transporte. É um cartão, no Rio chama Rio Card, um cartão de transporte que tem 4 passagens, não é passagens, né? 4 momentos que ela pode usar de mais de um transporte, ou 8. Para quê? Para que ela possa ir no IML, para que ela possa ir no fórum. São benefícios importantes para aquela mulher que não tem condições, mas não tem condições mesmo. É aquela mulher que chega cedo e não tem o que comer, não tem nem o dinheiro para o cafezinho. Essa mulher precisa de um vale transporte social. Essa mulher precisa de um deslocamento seguro para que ela possa ir para o abrigo. Para que do abrigo ela vá fazer o exame pericial. Para que depois ela possa ir para algum lugar. Então, a mobilidade é acesso à justiça. É também para aquela mulher que ela sofre uma violência, digamos aqui no estado do Espírito Santo, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas
tenho um relacionamento, resolvo ficar aqui por 1, 2, 3, 10 anos. A única coisa que me prendia era esse relacionamento. E eu sou vítima de violência. O que que eu quero? Voltar para o meu estado. Quero ficar perto da minha família. Passagens emergenciais dentro dessa estrutura também de mobilidade e acesso. Trabalho e renda. E aí eu vou repetir o que eu já falei. Mulher, para sair do ciclo da violência, ela precisa ter dinheiro. Se ela não tem trabalho, e aí ela não tem trabalho, pode ser, estou falando de uma renda de 1, 2 salários mínimos, mas também uma mulher de classe média, de classe alta, que deixou de trabalhar para cuidar dos filhos, que abandonou a faculdade, a pós-graduação, se afastou voluntariamente da carreira. Essa mulher, ela precisa voltar para o trabalho. E aí, no trabalho e renda, que também é uma política pública, também por parte do executivo, a gente tem vagas prioritárias para mulheres vítimas de violência. A gente tem que qualificar essa mulher, porque se ela fez uma faculdade há 20 anos atrás, ela não entra no mercado de trabalho. Em muitas áreas que já teve atualizações, que já mudou toda a técnica daquele lugar. Então, a gente tem que qualificar, ter programas de emprego, colocar essa mulher no mercado de trabalho, para que ela tenha uma possibilidade. Não é uma garantia, mas é uma possibilidade. Além do trabalho e renda, aí temos que trabalhar também autonomia financeira. Estimular ela a ser empreendedora, dar um microcrédito para ela, possibilitar que ela tenha uma conta em banco, possibilitar que ela tenha documentos que muitas vezes ela perdeu. E aqui eu não vou falar, de autonomia financeira, eu não vou falar de curso, de trança, nem de manicure, nem de depilação. Não, vamos botar curso técnico para ela ser o que ela quiser ser. E ainda que ela queira fazer bolo de pote, ela tem que saber quanto custa um bolo de pote. Tem mulher que paga para trabalhar. Ela faz a conta, gastei X no mercado, fiz 10 bolos, eu divido por 10 o seu custo. Não, não é o custo. E a embalagem, e a luz, e o seu trabalho, como precificar. Isso é autonomia financeira. Isso tem que ser dito, ensinado, reexplicado, e muitas vezes para mulheres que não têm estudo. Então, ainda tem que ser de uma forma simples, mas ela tem que sair sabendo precificar o seu trabalho. Ela tem que precificar o seu produto e o seu trabalho, para que ela tenha autonomia financeira. Saúde integral, mais um braço da nossa proteção e da nossa rede de enfrentamento. Saúde física, e aí falando de hospitais, ambulatórios, saúde psicológica, atendimento psicológico, sexual, reprodutiva, acesso a aborto legal, se for o caso, acesso a anticoncepcional, acesso a preservativos, acesso a absorventes, acesso a anticoncepcional de chip, de hormonal, sem ser, às vezes ela não pode tomar via oral o comprimido. Saúde social. O que seria essa saúde social? A mulher que vive numa situação de violência, que tem o seu contexto, que os amigos, muitas vezes, porque ela está isolada, numa situação de violência doméstica, muitas vezes ela não tem direito a ter amiga dela, é só os parentes e os amigos dele. Ela não pode visitar a família dela. Ela não pode chegar, vou tomar uma Coca-Cola com a minha amiga depois do cinema. Não, ela está completamente isolada. A saúde social diz respeito a reconstruir os relacionamentos dela em sociedade. Isso precisa de ajuda. Sala Lilás. E aí eu vou contar rapidamente o que aconteceu ano retrasado no Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma Sala Lilás dentro do maior Instituto de Medicina Legal, toda aparelhada, toda bonita. E aí eu estou passando no IML do Rio ali. Estou passando assim, do nada, vou parar aqui. Vou parar aqui, porque não fiscalizo. Eu não tenho, nunca tive atribuição de fiscalizar, isso é um curto período, atribuição de fiscalizar. Mas a gente sempre pode visitar. Então, estou passando, e realmente foi isso. Estou passando, eu vou visitar aqui a Sala Lilás para ver se está funcionando. Aí visitei a Sala Lilás, linda, não tinha nenhuma mulher. 3 horas da tarde, eu falei, uma coisa errada.
Aí fui na recepção, aí eu descobri o seguinte, não tem, porque a gente não tem recepcionista. A perícia era feita no primeiro andar, a sala lilás em cima no segundo andar. Não tem recepcionista para encaminhar a mulher. E os peritos não querem ficar subindo e descendo escada. Então, elas fazem no primeiro andar. No dia seguinte, ali no mesmo dia, ligo para a secretária da Mulher do Estado, ligo para um, ligo para outro, ligo para a primeira-dama. Vamos fazer uma visita no IML? Marcamos, aí foi, né? Uma juíza, vai todo mundo junto. O que está acontecendo? Eu sei que em 10 dias o problema é recepcionista. Estamos lá, vamos botar a recepcionista, vamos resolver o problema da sala lilás. CAPS, que são Centros de Atendimentos Psicossociais, né, para questões de saúde mental, CAPS AD, álcool e drogas, e CAPS Infância e Juventude, que a gente tem adolescentes também que precisam ser tratadas da saúde mental em situação de violência ou não. Proteção às crianças, e aqui as crianças dentro de um contexto de violência doméstica, creches prioritárias, o conselho tutelar, a proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente e a escuta especializada, que eu levanto a bandeira que a mulher vítima de violência também mereceria de uma escuta especializada. Segurança pública, tratamos aí delegacias especializadas, eu até botei DEAM por força do hábito do meu estado, mas sei que em São Paulo é DDM, Polícia Militar, Guarda Municipal, que são a porta de entrada de muitas mulheres. Algumas entram pela saúde, outras entram ali pela segurança pública. Algumas entram pelo sistema de justiça. E aqui eu vou lembrar, eu botei o Juizado de Violência Doméstica, Ministério Público, Defensoria Pública, as ouvidorias respectivas. Como é importante ter uma ouvidoria dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário. Defensoria Pública também deve ter ouvidoria, só não tenho conhecimento. Eles têm um número geral da Defensoria Pública. A ouvidoria da mulher em todos os equipamentos. Receber denúncias, dar informações, dentro do próprio sistema de justiça, e com isso, lógico, a gente recebe as denúncias, as críticas, para a ideia é sempre aprimorar o serviço. E cabe ao Ministério Público também, e eu diria que ele deve ser um protagonista nessa articulação intersetorial, fazendo fluxos. A mulher que vou dar aqui um exemplo, para vocês entenderem, perceberem, né? A importância de um fluxo. A mulher que tem uma saúde mental que está abalada sofre violência, fica com a saúde mental abalada. Ela chega dentro de um serviço, está desestabilizada. A assistente social não pode dar um remédio. A psicóloga não pode dar nenhum atendente um remédio. Eu vou transferir essa mulher em que carro, com que motorista, para ela ir para um CAPS, para ela ir para uma emergência, para ter contato com um psiquiatra, porque às vezes ela precisa de uma medicação. Esse fluxo tem que estar claro. Qual é o fluxo? Chegou a mulher, problema de saúde mental, está em surto. Ela chega na delegacia, ela chega na polícia, ela chega na ouvidoria do Ministério Público. O que eu faço? Só médico pode receitar. É um fluxo. Protocolos integrados. O que cada entidade, o que cada órgão faz em determinadas situações. É uma articulação intersetorial. E a formação contínua, que é isso que nós fazemos. E fazemos bem. Entre a proteção e a esperança, existem pessoas. E aqui vai a nossa parte de sensibilizar as pessoas. Eu sei que eu estou com uma plateia muito qualificada, uma plateia que tem um alcance em todos os estados, ou estão presentes ou estão online. E nós temos que sensibilizar todos que estão. Porque nós aqui, a gente trabalha com a matéria, né? Eu não preciso convencer vocês do que é importante. Mas vocês precisam convencer as outras pessoas da rede de que o assunto é importante, que mais mulheres não precisam morrer quando querem se separar, que mais crianças não precisam ser vítimas de violência porque o marido quer fazer uma loucurinha, como disse o Timothy, ou quer se vingar, ou quer fazer sofrer. E aí não só as crianças, animais, os objetos, casa quebrada, incendiada. É preciso que as pessoas deixem de achar que é mimimi. E isso cabe a nós, essa sensibilização também. E o Ministério Público,
ele não é um espectador disso. Ele é um protagonista ativo. E quando ele exerce esse protagonismo? Na fiscalização. É na fiscalização, e aqui é fiscalização lato sensu, mas foi naquela visita que eu contei, que eu fui do nada no IML. É aquela visita que você fala assim, eu estou para tomar um café na Deon Oeste, todo mundo diz, não sei se a Aileen já foi a Aileen na Deon Oeste? Que é longe, todo mundo fala, é muito longe. Eu já marquei um café. Então, a gente vai ter uma nova Deon Oeste, né? Então, olha que notícia boa. A Deoeste era as pessoas de transporte pessoal demoravam mais de 1 hora. A mulher de transporte público desistia e não ia na Deoeste. Não ia, simplesmente. Então, eu falo, vou tomar um café. Aí tem uma outra Dean também, que eu não conheço, eu não sei nem se é essa Oeste, que era perto da praia, né? Aí ela, um café não, vamos comer um peixe? Vamos comer um peixe, que eu quero conhecer essa delegacia. E a gente vai, com isso, visitando, faz a nossa fiscalização, uma atuação resolutiva extrajudicial. Pressão. Termos de ajustamento de conduta, ação civil pública, acompanhar a execução dos orçamentos públicos e a prioridade do governo. Qual é a prioridade do governo? É segurança pública? Opa, vou lembrar, feminicídio também é segurança pública. Eu já tive sentada numa mesa que estavam todos os chefes de polícia, segurança, acho que a Elin talvez estava, Isabela também, não lembro. E eles só falavam de crime organizado, das milícias do Rio de Janeiro, das áreas conflagradas. Eu fiquei quieta, todo mundo falou, eu pedi levantar o dedo, eu só falei isso. Eu queria lembrar a todos os senhores, né, que violência contra a mulher também é uma questão de segurança pública. Aí eu vi aqueles homens todos, aqueles coronéis, capitães, se olharem assim. O que que ela está falando? O que que ela está falando? Eu falei, porque isso também atinge. Aí você começa. Também atinge a sociedade, a família. Não é só o roubo, não é só a barricada dentro da comunidade, que isso também é segurança, garantir. Vocês estão falando de segurança na rua, por que não segurança dentro de casa? Então, trazer isso, acompanhar, como eu disse, a execução pública de orçamento, prioridades do governo, fazer a interface com a vara de família, que o Timothy falou também, com a vara da infância. Nós também temos adolescentes infratores na área de violência doméstica. Nós também temos meninas, adolescentes que sofrem violência doméstica. Importante a área da infância, tanto para carentes como os infratores. Advox, eu não sabia o que era isso. Eu até fiz uma cola aqui para falar para vocês o que não é advocacy, não é militância, não é marketing e não é opinião. Dá o conceito para vocês de advocacy. É um conjunto de ações estratégicas que buscam influenciar políticas públicas, transformar narrativas e fortalecer direito. É a incidência qualificada. Nós, enquanto Ministério Público, nós influenciamos a política pública. Nós influenciamos as opções, as prioridades. E a gente faz isso fortalecendo a rede, defendendo grupos vulneráveis, na produção e difusão de conhecimento, pesquisas, levantamentos. Na minha área, DF faz pesquisas maravilhosas. Nosso colega Tiago Perobon fazia pesquisas assim que usamos todos nós de todo o território. Participar de audiência pública, participar de campanha, palestras, mais uma vez enaltecer aqui nossa colega Cláudia Garcia, que no CNMP, junto com o conselheiro Ângelo Fabiano, colocou como selo, um dos requisitos do selo ouro, a capacitação. Aliás, eu descobri outro dia, já eu me penitencio, já passo a informação para vocês, que a gente não pode falar em capacitação, porque é um termo capacitista. A gente tem que falar em qualificação. Eu estou aqui me exercitando, mas vira e mexe, até escrevi aqui capacitação. Encontros como esse, sempre que o Ministério Público está reunido dessa forma, é uma forma de advocacy. Quando descobri que eu já fiz muito advocacy, não sabia o que era isso, quando a gente vai lá, eu tive a oportunidade de ir em alguns ministros do STJ, no nosso fórum do Ministério das Mulheres, para despachar sobre o tema repetitivo 1249. Não é para mim, não é para um caso.
as medidas protetivas em relação a todas as mulheres. Eu descobri isso, é advocacy, eu não sabia. O Ministério Público, e aí já me encaminhando para o final, é o braço público da esperança. Eu fiz essa palestra antes de ouvir a Faida, mas foi exatamente o que ela disse hoje, ontem. A mulher acredita no Ministério Público, conta com o Ministério Público. A sociedade conta com o Ministério Público. Na advocacy, no fomento e fortalecimento de políticas públicas. Política pública é feita pelo executivo, mas influenciada por nós, pelo judiciário, pelo legislativo. Defesa de grupos vulneráveis, produção e difusão de conhecimentos. Nós somos a esperança. O vestido verde foi escolhido de propósito. E nós temos, com a nossa responsabilidade, atuar. E aí, o que acontece, né? Eu chamei muita atenção de vocês para o primeiro slide, que eu não sei se vocês lembram, que até me emocionei. Você vê que tudo passa, a emoção também passou. O meu último slide. É a minha sala. É a vista da minha sala. De outro ângulo. O que nós queremos para todas as mulheres? Uma outra possibilidade. Um outro ângulo. Que cada um de vocês pode fazer. Muito obrigada.